O Nudes da Scarlett Johansson. O Nudes da atriz Scarlett Johansson que me fez ler um livro. Você sabe qual que é? Ela apareceu pelada em um filme, sabe? Nesse filme aqui, Sob a Pele. Um filme em que ela não é um spoiler porque isso está na sinopse, em que ela é uma alienígena, uma atriz, uma personagem até meio estranha, né? O filme ele é meio estranho, né? Ele é meio opressivo, uma fotografia meio cinzenta, é uma coisa muito meio melancólica talvez. A trilha sonora então, aquela coisa meio metálica, parece engrenagens, moedor de carne, alguma coisa assim que tem a ver com a história. E nessa época, antes mesmo do filme sair, a gente está falando aí de uma época que não tinha as facilidades hoje que a gente tem, OnlyFans, sites pornô, essas coisas. Nessa época não tinha, não. Então, quando você pega uma atriz famosa, né, na época, ela já era famosa, muito famosa à época, né, e que fala que vai aparecer um nu frontal, ela vai aparecer pelada, alguma coisa assim, isso já traz um boom pro filme, naquela época, né. Hoje em dia tá tudo mais banalizado, mas na época não. E aí sai então esse filme dela, Scarlett Johansson, e vai eu lá, né, assistir ao filme, né, pra vê-la. Beleza, eu gostei muito do filme, como eu disse, um filme bem diferente, uma ficção científica, indico. E no final, tá lá, baseado no livro de Michael Faber. Aí o que eu faço? Eu tinha assistido em BH. Fui ao cinema em BH, né, já saí do cinema, já passei na leitura, que é a livraria em Minas, e falei, cara, você tem esse livro, Sob a Pele? Ele falou, cara, não tinha, ninguém tinha. É um livro que não é muito famoso. Então o cara teve que pedir para mim pelo sistema, né? Ia chegar depois, naquela época demorava aqui umas 2 semanas talvez para chegar, não tinha essa praticidade que nós temos hoje na entrega. E aí, passados alguns dias, chegou para mim isso aqui, ó, Sob a Pele. O romance de Michael Faber. Michael Faber, aqui, ó, ele nasceu na Holanda, 1960, cresceu na Austrália, onde se formou literatura inglesa e hoje vive com a mulher em uma remota localidade das Highlands escocesas. Isso aqui na época, né? 20 anos atrás. Ganhou vários prêmios pelos romances. Editora Record. Antes de fazer sucesso com seus livros, trabalhou como faxineiro e chegou a servir como cobaia em um laboratório farmacêutico. Esse Sob a Pele específico, ele é a Editora Record em 2006. Então tá o quê? 19 anos atrás. E o livro, o original, Sob a Pele, vamos ver quando que ele saiu lá para eles. Em 2000, ó. Under the Skin, 2000. Em 2000 e 2006 foi traduzido e veio para cá, para o Brasil. E aí depois virou filme. Cara, você pega então, você sai do cinema, olha só, olha a logística. Você vai ao cinema para ver a Scarlett Johansson pelada. Tá, era uma pila à época, tá? E sexista, não importa. Foi a propaganda feita à época para o filme. E aí você assiste ao filme, um filme bacana, bom, você gosta. Não por causa dela, até porque nem aparece nada, não mostra nada, pouca coisa. E aí você descobre que isso veio de um livro. Aí você fala, vou ler esse livro, porque o filme ele deixa algumas perguntas, o filme é muito vago. Aí você pede o livro, aí vem esse livro, olha que capa, a capa é feia. Feia demais. É uma rodovia, né? A faixa aqui de uma rodovia, tá? Uma costa humana aqui, umas costas humanas aqui. Né? Tem a ver aqui com amarelo, com preto, que tem a ver com a sinalização da rodovia, que tem a ver com o livro. E olha só algumas citações sobre o livro aqui, ó. The Times, totalmente compossível, né? Sunday Herald. A imaginação de Michael Faber e seu amor pela linguagem são indiscutíveis. Independent on Sunday. Estranho, envolvente, original. Time Out. Michael Faber é um escritor de habilidade rara, tá? Aqui não fala muita coisa não. Mas aí você vem aqui, na capa, né? The Wall Street Journal. O que ele fala aqui? Abre aspas. Michael Faber conseguiu escrever A Revolução dos Bichos do século XXI. Aí você fala, Revolução dos Bichos, né? Aquela novelinha curtinha do George Orwell, em que os animais se revoltam contra as pessoas. Beleza, você fala, o que tem a ver com isso? É um filme de alienígena, né? Um livro. O que a gente tem no filme? Que a Scarlett, ela é a Irseley. É uma mulher que fica dirigindo pelas Highlands escocesas, né? Pelas rodovias da Escócia, atrás de homens, pessoas masculinas.
Tem que ser grande, musculoso, forte. Ela só pega cara forte. Entra no carro dela. Atenção, spoiler. Entra no carro, aí acontece alguma coisa dentro do carro e ela leva esse espécime masculino, esse animal masculino grande, cheio de músculo. Não é igual ao meu não, mas não é essa coisa fraquinha aqui não, é coisa grande, ela quer cara grande. No começo a gente pensa que tem alguma atração sexual, né? Isso, já estou falando do livro, tá? Isso no filme não explora muito isso não. Estamos falando aqui da questão do livro então, em que ela passa pegando caroneiro, ela passa na rua, vê um caroneiro, o cara é grande, forte, largo, bonitão e tal, aquele eu vou levar aquele cara. Aí você pensa, cara, tem alguma coisa sexual, ela quer homem grande. Por fim, a gente descobre que o intuito deles, porque é ela e mais pessoas aqui, no caso, um grupo de alienígenas, nós estamos falando de alienígenas, só que alienígena no corpo humano. Daqui pra cima ela parece uma mulher bonita, tal, com risão, tá, até os seios bonitão assim. Aí depois ela começa a ter uns braços meio estranhos, as mãos pra baixo, assim, ela é meio assim. Você pensa assim, cara, essa mulher é meio estranha. Aí você vai descobrir que ela é uma alienígena, só que ela tá meio que na capa de um ser humano ali pra enganar esses homens. E esses homens que eles pegam, porque agora que vai entrar essa frase aqui da revolução dos bichos. Porque você começa a imaginar que a gente se vê naquela fazenda do George Orwell, em que você tem os animais tomando conta. Por quê? Porque eles são um grupo de alienígenas e que estão pegando os homens e transformando em carne, literalmente em carne, em bife. Aqui então você tem essa raça alienígena que veio de algum lugar do espaço, veio para a Terra, se infiltrou aqui e eles estão então caçando homens para fazer comida, bife. Eles têm até o Michael Faber, que ele até usa uma palavra que ele usa só para cá. É tipo o Grunda do Star Wars, que o George Lucas usou, né? Grunda, que seria alimentação, comida. Aqui, vamos chamar de Grunda, que a Grunda dele é a carne humana. Então ela pega esses homens, no carro dela tem um sistema lá que ela aperta o botãozinho, libera uma substância que também é invenção dele, até que você vai ver a palavra aqui, não vou falar não, para depois quem quiser ler. Aí vai estar lá a palavra X. Você fala, cara, o que é esse X? Aí você vai jogar no dicionário, você não vai achar, mas você vai jogar no Google, aí vai aparecer X, é a palavra criada pelo Michael Faber, que significa aquela coisa lá. Então ela injeta aquele X no cara, o cara senta no banco do carona, né, ao lado esquerdo, né, porque a gente tá na Escócia, então ela tá dirigindo do lado direito. Aí o cara entra assim, tal, conversa com ele. Aí passa, não, beleza, esse cara passa, vou levar ele. Ele é grande, não tem família que vai vir atrás dele, então não vou pegar esse cara. Aí ela aperta o botãozinho, ele toma tipo um boa noite Cinderela, desmaia. E acorda careca, pelado, todo depilado, sem nada, assim, frio e tal, numa cela como se fosse um porco no cativeiro. Então, olha que loucura. A gente começa a ver essa raça alienígena pegando pessoas para fazer carne. E de verdade a gente sente isso, que aquele grupo é uma coisa meio revolução do bicho por causa disso. Você vê os animais tomando conta das mecânicas né, dessa produção, vamos chamar aí pecuarística, nem sei se existe isso, mas é uma agropecuária, só que a carne aqui é o ser humano. Então, aí você vai descobrindo por que ela queria homens então, porque o homem ele é mais musculoso, tem mais volume, daria mais carne, e por que ela pesquisava bem as pessoas para pegar a gente que não tem família, que era mais solteiro, que não tem gente que vai vir atrás reclamando, buscando a pessoa, investigando, para não descobrir que eles faziam isso. E, cara, é muito interessante isso, é muito imaginativo esse filme, esse livro. Aí você começa a perceber que aí chega o presidente lá, o imperador do planeta dela, que eles são meio uma raça, meio parecendo lobos, assim, né? A gente começa a imaginar uma coisa meio lobo, com uns pelos lisos, assim, grandão. E por isso que ela tem aquele formato meio assim, né? Meio canino, o jeito dela, assim, os braços fininhos, as unhas assim. Aí você vai identificando. Eles têm tipo como é que chama aquele negócio de que atraca o navio? Tipo um porto, assim, onde que desce a nave. É uma coisa meio ficção científica mesmo. Chega a nave, desce e pega os carregamentos da carne, da grunda, coloca e vai para o planeta para eles alimentar. Olha que loucura. Lembra muito aquele jogo, né, do PlayStation, bem antigo, Odds World, eu vou deixar aqui uma imagenzinha, em que ele pegava essas criaturas, né, tudo, e virava carne,
picotava essas pessoas, vira carne e pronto, e vai. Muito, muito, muito sugestivo isso, me lembra muito esse jogo aí. E aí, tá, a gente tem essa mexida aí, e qual que é o lance aqui da história? Que aí ela, a Isserley, que é a personagem, né, do livro aqui, e no filme a Scarlett, ela começa a perceber que o ser humano, ela começa a ter a consciência da alimentação. O que é isso? É o que a gente faz hoje. O que hoje você tem um ambientalista, uma pessoa, que fala assim, não, parei de comer carne. Por quê? Porque eu sinto que o mal que a indústria faz com os animais, uma coisa assim. Ela começa a ter isso. Olha que crítica mais interessante. Que ela percebe que a grunda, aquele pedaço de carne que eles estão produzindo ali, aqui tem consciência. Aí ela começa a se envolver tanto, envolver assim, conversar, a viver, não relação sexual, mas ela começa a viver junto com pessoas e começa a perceber que eles têm consciência. Fala assim, cara, peraí, a gente está transformando isso em carne, mas eles têm sentimento, têm consciência. Aí começa a ter uma revolução dos bichos, entre aspas, ali, que aí esses pessoais, tem um personagem lá que ela pega, né, que é sei lá, um cara bonitão, alto assim e tal. Aí de repente, passam uns dias depois, ela vai lá na parte de produção e vê o cara assim dentro de uma celazinha lá escuro, igual a indústria faz com os animais mesmo, né? Deixa aquele suíno lá amarrado numa jaulinha, só deitado, sem mexer, para não endurecer o músculo, fica só quietinho, tomando água e soro, alimentação, sei lá, só crescendo, engordando até a hora de matar, do abate. E ela percebe aquilo, ela fala, nossa, ali, aquele cara que ontem estava no meu carro, todo bonitão, agora ele está aqui. E a pessoa chorando assim e tal, aí ela vai e começa a sentir aquilo e fala, nossa, peraí, a gente está certo em fazer isso? E vir aqui para a Terra para pegar o ser humano e transformar em comida? E aí tem esse embate aí da consciência dela. E é isso que vai norteando aí a narrativa. Até que no final você vai ler e vai descobrir. O filme não aborda tanto isso. No livro, ele chega a ser meio um horror cômico, algo meio tipo um grotesco, que palavra que eu uso, é uma ficção científica grotesca, mas ao mesmo tempo cômica, porque você pensa, não, que coisa mais, não é cômica de você rir, não, é cômica assim, tipo de não ser dramático, ser filosófico, mas não dramático, entendeu? É algo assim. Por isso a Revolução dos Bichos, tem muito com a Revolução dos Bichos, assim, o tom do texto. Até que acontece isso, aí ela começa a conversar com os outros caras lá, com os outros parceiros dela, tem os mecânicos que mexem no carro, então você pensa, cara, é muito interessante, né? Uma raça inteligente dessa que veio de fora para a Terra para pegar a gente, para transformar em grunda. Será que não existia uma forma de produzir essa grunda, né? Essa carne deles lá? Deixa eu ver se eu acho que é o nome da carne que ela usa aqui, que ele usa, né? Eu lembro que o veneno é alguma coisa... Ictia. O gás Ictia é o veneno Ictia. Que ela fica até morrendo de medo assim, porque o carro dela é todo preparado. É um carro normal, assim, né? No caso que ela usa uma Toyota Corolla vermelha, que começa com Toyota, ela já teve outros veículos. E o mecânico dela lá, esqueci o nome do cara, que também é alienígena, né? Ele preparou o carro dela assim, então tem um botãozinho no painel em que ela aperta e é o veneno. Então ela fica morrendo de medo, sempre que quando chega o passageiro senta, ela fica assim, se eu apertar esse botão aqui, vai desmaiar e tal, sabe? Então ela fica assim, morrendo de medo de apertar a seta sem querer, apertar o botão. Então ela tem até esse cuidado, assim, que vai mostrando assim, como é tenso para ela. O que ela tem que fazer? Ela tem que andar na rua, na rodovia, ver um cara pedindo carona. Ela fala, opa, aquele cara ali. Ela olha para ele uma vez, aí vai na frente, faz a manobra, vem ao contrário, olha, tem uma bunda grandão, um bundão, um colchão, as costas largas. Aí ela para, manobra de novo, passa perto do cara, esse cara aí, tal. Vou levar. Tipo assim, até ela ser convencida que aquele cara é bom de virar comida. Aí ela dá certo, o cara vem, a carona entra aí, o cara entra. Aí ela começa a conversar com ele, você tá sozinho? Você tem família? Não? Tá, não tem ninguém. E tudo ela pensando, né, conversando com ela mesma. Ela fala, ele não tem família, ele tá sozinho. Não, então ninguém vai atrás dele, então eu vou pegar, é ele mesmo. Ela vai, treme assim, e aperta o botãozinho, vai dar o veneno nele, o cara desmaia. Então, até chegar esse momento, a gente vai ficando tenso, assim, cara, o que essa mulher tá querendo fazer? O que ela quer fazer com o cara? Pega logo o cara, faz o que é, tudo. Então a gente vai acompanhando isso aí. Enfim, o que eu ia perguntar? O que eu ia fazer? O nome do veneno, né, que ela usa.
não é um veneno, é uma, como diz, é uma substância que o Michael Faber, ou Michael Faber, francês, não sei como falaríamos. Ah, cara, não tem não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isserley. O nome dela é Isserley. Vai, Isserley, rápido. Cadê o negócio? Este Corolla. Não vou achar não, mas porque é muito bom esse filme, esse livro. E eu quero fazer... Aqui, ó. Seios Fantásticos. Ah, tá. Ela é bonitona, né? Olha que interessante aqui, ó. Posso pôr isso no banco de trás? Ela pegou um cara, né? Aí o cara colocou lá, pegou assim, deu carona pro cara. Ah, posso colocar esse aqui atrás? O cara coloca. Lembrando que a gente tá na Escócia, é região fria, então os caras estão todos agasalhados e tal, protegendo o frio, da nevasca, sei lá. E ela fica até pensando, ó, peraí, será que aquele cara ali é grande de músculo ou é grande de frio? Porque tá com muita roupa. Aí ela fica sempre olhando. Tem até esse cuidado, né? Pra ela escolher a vítima. Aí tem uma coisa aqui interessante, ó. Claro, disse ela, observando os músculos que se revelavam através da camisa, quando ele se virou para atirar a jaqueta em cima da dela. Então ele virou assim para jogar a jaqueta, aí ela falou, opa, o muscular tal, já tá de olho no cara, né? O abdômen dele era um tanto volumoso. Cerveja, não músculo. Então ele era gordinho. Mas nada muito grotesco. O volume na calça jeans era promissor. Embora quase tudo fosse provavelmente testículos. Você está vendo o tom da comédia? O tom cômico, né? O volume na calça jeans era promissor. Então, tipo assim, não, cara, tem um volumão. Embora quase tudo fosse testículo. Então, tipo assim, é muita munição para pouca arma. E se você vai ler isso aqui, você acha que ela está interessada no cara sexualmente, né? Isso aqui a gente vai saber que ela transforma o cara em carne lá na frente. Até então ele está sabendo que ela está querendo um cara grande. Cadê o nome do veneno, gente? Vou ter que desligar porque tá dando som lá fora. Vamos fazer um show ali. Então, é isso aí. Ai, não tô achando o nome do veneno. Vamos no veneno, nome do veneno. Eu tinha marcado aqui para falar. Mas, enfim, esse livro é um dos... É o meu top 10. Iquipatua, aqui, ó. Poderia ter sido para acender os faróis. Ah, ela mexendo nos botõezinhos, né? Então, o dedo médio da sua mão esquerda moveu um pequeno pino que havia no volante. Ela tá dirigindo, ela é toda assim, né? Ela tá dirigindo assim, aí o dedo médio moveu um pequeno pino que havia no volante. Então tá lá assim, clique, um botãozinho. Poderia ter sido para acender os faróis, ou acionar as setas, ou o limpador de para-brisa, mas não era para nada disso. Era o pino da Iquipatua. Iquipatua, o pino que controlava as agulhas posicionadas no interior do assento do passageiro, para acioná-las silenciosamente desde suas entranhas no interior do estofamento. Então tem um botãozinho lá que ela vai liberar a Iquipatua. Aí vem uma agulha assim e dá em cima do cara e o cara desmaia. O carona encolheu-se quando elas o picaram através do tecido do seu jeans. Então é no banco, né? É aqui na bunda. Uma agulha em cada nádega. Os olhos dele, por acaso, estavam fitando o espelho retrovisor, mas ninguém além de Isserley notou a expressão dele. O veículo, então, o cara desmaia, pronto. E aí ela pega e transforma o cara em bife. E é isso, cara. O nome da carne, quer ver? Como que chama a carne? Também é outro nome. Tipo, o Iquipato é o veneno, a carne é X. E é isso, eu sempre quis falar sobre esse filme, esse livro, Sob a Pele. Interessante. Como que eu, na minha inocência, ou na minha juventude cheia de hormônios pela Scarlett Johansson, fui assistir a um filme dela, pela propaganda em que teria cenas de nudismo. Aí eu descubro que o filme é isso aqui, Sob a Pele. Um top 10 da minha leitura de livros que eu gosto. Uma ficção científica sem igual na literatura. Esse livro devia ser muito mais comentado. Aliás,
Ele devia ser comentado, porque ele não é. Enfim, eu vou ler só a sinopse para a gente encerrar. A sinopse não, a orelha. Isserley é uma mulher de compleição singular. 1,5 m de altura, é dona de seios perfeitos, torneados por generosos decotes. A beleza, entretanto, não se estende ao restante do corpo. Os braços ossudos e magros terminam em mãos ásperas e estreitas, assim, né? Repletas de nós. Todo o tronco carece de equilíbrio, como se algo de estranho existisse em sua constituição física. É como se ela meio cambaleasse. Que lembra que ela é meio canídeo, né? Que eu digo, ela é meio tipo um lobo, uma hiena. A bordo de seu Toyota, atravessa as rodovias escocesas oferecendo caronas. Só que o seu automóvel vermelho é para poucos. Os escolhidos devem ser obrigatoriamente do sexo masculino e de físico avantajado, abundante em músculos e hormônios. Sob viadutos, em cruzamentos férreos ou nos postos de gasolina, Isserley não pode falhar. Os espécimes devem entrar em seu veículo sem ser notados. Assim, poderão desaparecer, sem que a ausência desperte a atenção ou produza qualquer ruído. Indicado para o prêmio Whitbread, Sob a Pele é um romance que desafia qualquer categorização. À medida que se avança na leitura e o enredo se torna claro, o leitor é atraído para um mundo totalmente inesperado e aterrador. E, de verdade, você começa a ler de uma coisa de uma mulher que está sequestrando caras e de repente você está com um lobo extraterrestre produzindo carne. Cara, ele é muito interessante. E o que mais que eu queria falar dele? Deixa eu pensar mais o que eu posso falar. Vou ler o primeiro capítulo? O primeiro capítulo não, a primeira página, só para fechar. Começa assim, ó. Isserley sempre passava direto por um homem pedindo carona, assim que o via, para ter tempo de avaliá-lo. Ela estava atrás de músculos, um cara sarado. Espécimes magros e fracos não interessavam a ela. À primeira vista, entretanto, era surpreendentemente difícil notar a diferença. Você poderia pensar que um carona solitário numa estrada do interior se destacaria a 1 quilômetro de distância, como um monumento distante a um depósito de cereais. Pensaria que poderia avaliá-lo calmamente ao passar, despi-lo e revirá-lo em sua mente com bastante antecedência. Mas Isserley tinha descoberto que não era assim. Dirigir pelas Highlands da Escócia era uma tarefa avassaladora. Havia sempre mais coisas do que os cartões postais mostravam. Mesmo no silêncio nacarado de uma aurora invernal, quando as brumas ainda cobriam os campos, a rodovia A9 não ficava vazia por muito tempo. Carcaças peludas de criaturas selvagens não identificáveis espalhavam-se pelo asfalto, renovadas a cada manhã. Cada uma delas um instante congelado do tempo em que um ser vivo havia confundido a estrada com o seu habitat natural. É uma leitura muito interessante. É isso, Sob a Pele. Indico demais. Assiste o filme primeiro, pega o filme, assista o filme, escute a trilha sonora, ouça, né? É da Mica Levi, se eu não me engano, Mica Levi. É uma trilha muito... A trilha sonora conversa muito com o filme, cara. É uma experiência que você tem que absorver. Assista lá, escuta a música. Aí depois você vem aqui e lê esse livro. Tá? Então falou, sou Bruno Godoy, um cara que lê, e isso é só um bate-papo sobre livros. Tchau.